Você já parou para pensar que quase todo mundo passa a vida inteira correndo atrás de dinheiro, mas mesmo assim continua se sentindo preso? Preso a contas, preso a boletos, preso a um salário que acaba antes do mês. A verdade é dura, mas precisa ser dita: a maioria das pessoas não usa o dinheiro. É o dinheiro que usa elas. E enquanto isso continuar assim, não importa quanto você ganhe, você sempre vai se sentir um escravo. Hoje eu vou te mostrar como usar o dinheiro sem ser escravo dele. E não, isso não tem nada a ver com ficar rico da noite pro dia, nem com papo motivacional vazio. Tem a ver com consciência, decisões simples e uma mudança de mentalidade que quase ninguém faz. Desde pequeno, a gente aprende que dinheiro é algo que falta, que é difícil, que é sujo para alguns, que é perigoso para outros. Aprendemos a ter medo do dinheiro, mas ao mesmo tempo a depender completamente dele. E quando você tem medo de algo do qual depende, você vira refém. A maioria das pessoas trabalha não porque escolheu, mas porque tem pavor das consequências de não trabalhar. Não é liberdade. É sobrevivência disfarçada. O primeiro passo para deixar de ser escravo do dinheiro é entender uma coisa simples, mas poderosa: dinheiro é uma ferramenta, não um objetivo de vida. Um martelo na mão de alguém consciente constrói uma casa. Na mão errada, destrói tudo. O dinheiro funciona do mesmo jeito. Quando você faz do dinheiro o centro da sua vida, ele te controla. Quando você aprende a usar o dinheiro como ferramenta, você controla ele. Repara numa coisa: quem vive reclamando que dinheiro não traz felicidade geralmente vive estressado por falta dele. E quem vive dizendo que só dinheiro importa, nunca está satisfeito com o que tem. Os dois estão presos. Um por não ter, o outro por nunca achar suficiente. Liberdade financeira não é ter muito dinheiro. É não precisar pensar nele o tempo todo para sobreviver. Ser escravo do dinheiro não significa ganhar pouco. Tem gente que ganha muito e vive sufocada. Trabalha mais de 10 horas por dia, não vê a família, vive cansada, vive ansiosa, vive com medo de perder tudo. Isso não é sucesso. Isso é uma prisão dourada. Se você troca todo o seu tempo, sua saúde e sua paz por dinheiro, o dinheiro virou seu dono. Agora pensa comigo: por que tanta gente odeia segunda-feira e vive esperando a sexta? Por que construiu uma vida que só funciona 2 dias da semana? Isso é um sinal claro de escravidão moderna. Não tem correntes, não tem chicote, mas tem medo. Medo de não pagar aluguel. Medo de não pagar contas. Medo de não manter um padrão de vida que muitas vezes nem faz sentido. Usar o dinheiro sem ser escravo dele começa quando você para de gastar para impressionar e começa a gastar para viver melhor. Muita gente vive num ciclo perigoso: ganha, gasta, se endivida, trabalha mais para pagar dívidas e repete tudo de novo. Compra coisas que não precisa, para mostrar para pessoas que não se importam, usando dinheiro que ainda nem ganhou. Isso não é vida. É uma armadilha. Uma das maiores mentiras que te contaram é que subir o padrão de vida automaticamente melhora a sua vida. Nem sempre. Às vezes só aumenta suas correntes. Quanto mais alto seu custo de vida, menos liberdade você tem. Quanto mais simples e consciente você vive, mais escolhas você pode fazer. Liberdade é poder dizer não. E quem vive no limite nunca pode dizer não. Outro ponto essencial: quem não decide o destino do dinheiro, vira funcionário dele. Se você não diz para onde o dinheiro vai, ele some. E depois você ainda se pergunta como trabalhou tanto e não viu o resultado. O dinheiro precisa de direção. Mesmo que você ganhe pouco, ele precisa obedecer você, não o contrário. Quem manda no dinheiro decide antes de gastar, não depois que já acabou. E aqui vai algo que quase ninguém fala: não é sobre cortar tudo e viver uma vida miserável. É sobre gastar com o que realmente importa para você e parar de sangrar dinheiro com o que não importa. Tem gente que economiza em tudo, menos no ego. Compra status parcelado e paga com anos da própria vida. Ser livre financeiramente é ter margem. Margem de tempo, margem de escolhas, margem para errar, margem para respirar. Quando todo o seu dinheiro já nasce comprometido, você vive em estado de alerta constante. Isso adoece. O corpo sente.
A mente sente. O dinheiro deixa de ser uma ferramenta e vira uma ameaça. Outro erro comum é achar que a solução é ganhar mais. Ganhar mais ajuda. Claro. Mas se você não sabe usar o dinheiro agora, não vai saber usar depois. Quem é desorganizado com pouco será desorganizado com muito, só que em escala maior. Antes de pensar em multiplicar dinheiro, você precisa aprender a não ser dominado por ele. Usar o dinheiro sem ser escravo dele também significa parar de vender seu tempo sem estratégia. Tempo é o único recurso que não volta. Quando você troca todo o seu tempo por dinheiro, sem construir nada que continue existindo sem você, você está sempre começando do zero. Isso cansa. Isso limita. Isso aprisiona. Não significa que todo mundo tem que virar empreendedor ou investidor profissional. Significa entender que depender de uma única fonte de renda é colocar sua vida inteira nas mãos de algo que você não controla. A verdadeira segurança não vem de um salário fixo. Vem da capacidade de se adaptar, aprender e gerar valor. Outro ponto importante: dinheiro não resolve vazio. Muita gente compra para anestesiar frustração, tristeza e cansaço. Compra como recompensa por uma vida que não gosta. Isso cria um ciclo perigoso, porque cada compra vira um pequeno alívio seguido de culpa. E quanto mais culpa, mais trabalho. Quanto mais trabalho, menos vida. Quando você aprende a usar o dinheiro de forma consciente, ele começa a trabalhar a seu favor. Ele compra tempo, tranquilidade, opções. Ele te dá escolha. Escolha de sair de um ambiente tóxico. Escolha de mudar de rota. Escolha de dizer isso não faz mais sentido para mim. Liberdade financeira não é parar de trabalhar. É parar de ser obrigado. Trabalhar por escolha muda tudo. O peso diminui. A clareza aumenta. O dinheiro deixa de ser um tirano e vira um aliado. E aqui vai a parte mais difícil. Usar o dinheiro sem ser escravo dele exige coragem para ir contra a maioria. Exige dizer não para excessos normalizados. Exige não acompanhar uma corrida que não leva a lugar nenhum. Exige assumir o controle da própria vida, e isso assusta muita gente, mas a recompensa é enorme. Dormir melhor. Respirar melhor. Tomar decisões com calma. Não viver sempre no limite. Não viver com medo do próximo imprevisto. Isso não tem preço. No fim das contas, a pergunta não é quanto dinheiro você ganha. É quanto controle você tem sobre a sua vida. O dinheiro deve servir à sua liberdade, não comprar sua prisão. Se hoje ele te controla, não se culpe. Ninguém ensinou diferente. Mas a partir do momento que você entende isso, continuar do mesmo jeito vira escolha, e escolha tem consequência. Ou você usa o dinheiro como ferramenta para construir uma vida melhor. Ou passa a vida inteira trabalhando para sustentar uma que nem é sua. Se você gostou deste vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, e nunca esqueça, o sucesso começa com um simples passo, acreditar em si mesmo. A gente se vê no próximo vídeo.